Glória a Deus, gente. Sejam bem-vindos a mais uma célula, a mais uma ministração, a mais um culto, onde eu creio que a palavra do Senhor vai falar bastante profundo nos nossos corações. Amém? Hoje, seguindo ainda a campanha que nós estamos aí, a campanha dos opostos, né, das coisas antagônicas e como Deus se relacionou com elas e como, né, qual é o projeto que Deus tem através delas para as nossas vidas. E o tema de hoje é um tema bastante interessante, até porque nós vamos usar aí um palavreado mais comum, né? Não vamos usar tanto crentez para estabelecer o título da nossa mensagem, e hoje nós vamos estar falando sobre a diferença, né? Duas coisas que se opõem, que é estar como um prego na areia e estar firme na rocha. Então, são duas coisas distantes, uma da outra, e nós vamos entender um pouquinho como é que funciona isso, né? Como é que é esse negócio de estar firme que nem prego na areia, ou então estar firme na rocha, né? O que a palavra de Deus fala sobre isso? E o que é que Deus tem para nós? E nós vamos ter uma compreensão muito profunda disso, sem hipocrisia, sabe? Sem a gente entender que tem que ser uma coisa ou tem que ser outra, e dependendo da situação, são coisas imutáveis e inabaláveis, né? E eu creio que o Senhor vai nos acrescentar demais. Eu queria chamar vocês para o texto base dessa ministração, que é um texto bastante clássico até, e eu confesso para vocês que eu tentei fugir desse texto de tudo quanto é maneira, e não porque ele tivesse alguma coisa de errado, muito pelo contrário, foi o próprio Espírito Santo que ilustrou que deveria ser esse texto, mas às vezes você quer fugir do óbvio para tentar criar algo assim fantástico, como se fosse isso que fosse fazer diferença. E uma das coisas que eu tenho aprendido com o Espírito Santo ao longo desses anos que eu tenho servido ele, é que Deus não precisa de coisas mirabolantes para fazer uma obra poderosa, né? As coisas simples de Deus, elas têm poder para alcançar os lugares mais profundos do homem, né? Então, esse é um texto clássico para nós falarmos sobre isso, que está no livro de Lucas, ok? No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 46 ao 49, tá? Lucas 6, de 46 a 49. Essas palavras são do nosso Senhor Jesus Cristo, palavras do nosso Salvador. E o texto começa da seguinte maneira: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E vindo, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Então aqui nós temos o próprio Senhor Jesus falando sobre um dos pontos principais, é claro, desse texto, é com relação àquilo que nós ouvimos dele, guardamos e praticamos, e ele traz aqui duas ilustrações, então são duas construções e dois construtores, ok? Nós temos essas quatro coisas, esses quatro elementos. Nós temos um construtor que edificou a sua casa sobre a terra, não antes de primeiro cavar, abrir uma profunda vala, como está escrito aqui, e colocar um alicerce sobre a rocha. Onde estava essa rocha? Estava lá no fundo. E o segundo construtor executou a mesma casa, porém ele não executou fazendo essa fundação, fazendo essa vala profunda e apoiando a construção sobre a rocha. Portanto, nós temos duas construções que sofreram situações iguais e tiveram resultados diferentes. Amém? Eu sou arquiteto, tem pessoas que podem estar escutando aqui que são da área técnica, então fica bem fácil entender
o que é fundação e qual é a profundidade, às vezes, que uma fundação tem que chegar de acordo com o solo, mas esse não é o ponto que eu quero falar com vocês, embora ele é o chamariz da nossa administração, né? De estarmos firmados na rocha ou estarmos firmes como prego na areia, ou seja, não estarmos nada firmes, ok? Estávamos balangando. E eu quero dizer para vocês, a título de introdução, gente, que nós não vamos apenas nos ater simplesmente a duas condições distintas e isoladas, que é balangando diante das intempéries da vida, diante das adversidades que nós enfrentamos, ou estar completamente inabalável diante das circunstâncias contrárias, porque é uma das coisas que nós precisamos aqui deixar claro e deixar muito claro até é que nós somos seres abaláveis por natureza. Que natureza, Carlão? A natureza do pecado. Por causa da natureza pecaminosa que existe em todos nós, nós somos afligidos em muitas oportunidades. Por vezes nós enfrentamos fracassos, reveses, e não uma vez, mas mais de uma, e isso é uma constante que, infelizmente, faz parte da nossa vida e nós enfrentamos continuamente, ok? E quando eu falo isso, gente, eu não quero isolar um grupo apenas e determinar nesse grupo que essas condições adversas vão ser muito mais fortes sobre eles do que sobre outros. Então, o que eu poderia dizer aqui? O que a gente está falando quando nós especificamos estar como um prego na areia, né? Estar como uma pessoa que não está firme, que está realmente balançando, que está sofrendo com as circunstâncias, que está sendo impelido pelos ventos. Nós estamos falando de pessoas que estão iniciando a sua caminhada na fé. Nós estamos falando de pessoas que têm um relacionamento morno com Deus. Então, nós estamos falando somente desses. São esses que passam por essas circunstâncias e os demais não passam? É claro que não, gente. É claro que não. Sabe, não olhe para líderes espirituais de expressão, né, pessoas com penetração aí através dos grupos, das mídias sociais, famosos no mundo gospel, pregadores internacionais. Não olhe para essas pessoas achando que elas estão numa outra dimensão e que elas são invencíveis. Amém? Porque uma coisa eu tenho aprendido ao longo de todo esse tempo no ministério e acompanhando líderes de ministério e estando próximo de pessoas que estão nesse nível que alguns poderiam até dizer, não, cara, esse aqui está numa outra dimensão. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eles não estão numa outra dimensão, nós estamos todos na mesma dimensão. Amém? Todos nós somos abaláveis, todos nós passamos por desafios e dificuldades, todos nós sofremos reveses. Amém? Então você pode olhar do líder do nosso ministério até as pessoas mais embaixo, e todas da mesma maneira. Quando eu falo da mesma maneira, a gente não é dentro da mesma circunstância, dentro das mesmas condições. É claro que uns têm mais fortalezas numa área do que outros, outros são mais sensíveis numa área do que os outros. Enfim, existe, claro, essa dinâmica, não somos todos iguais. Mas uma coisa que você precisa entender é que até mesmo as pessoas de grande fé passaram e irão passar por momentos de tribulação e dificuldade. A própria Bíblia tratou de nos deixar muito claro isso, quando pessoas que viveram milagres poderosos, gente, da parte do Senhor, e eu estou falando de ver fogo cair do céu, eu estou falando de ver coisas sobrenaturais aos olhos humanos acontecerem, e logo depois desse período passarem por um tempo, né, de sentir o fracasso, de sentir fraqueza, de não se sentir nada, de querer desistir, mesmo depois de uma grande vitória. Então, tenha entendimento de que as intempéries fazem parte da vida de todos nós. Elas não escolhem os fortes ou os fracos na fé. E muitas vezes os fortes na fé também balançam e passam por dificuldades. E isso é importante você saber, porque às vezes pode nos desmotivar na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã,
né, buscando conhecer mais a Deus, e a gente sofre, às vezes, reveses fortes no meio desse caminho, e às vezes você olha para um líder que está lá pregando no púlpito, né, que está pregando lá no altar, e você fala, meu Deus, eu preciso chegar na estatura desse cara que não aflige nada, esse cara não tem problema. E eu quero dizer para você, ele tem problema como você, pode não ser os mesmos, mas ele também tem problema como você. Amém? E isso é um problema que nós também temos com relação a essa questão, que é de nós estarmos tão fixos naquilo que a gente vê e o nosso discernimento ser tão superficial que nós não conseguimos, muitas vezes, ver realmente o que é real, o que é verdadeiro, e nós medimos com os nossos olhos e achamos que com isso, né, colocamos, através, é claro, de um julgamento, né, pessoas num determinado status, né, num determinado estágio, num determinado patamar, e outros em outro, e às vezes nós mesmos nos sujeitamos a nos colocarmos num patamar menor, como se Deus trabalhasse com esses patamares e isso fosse realmente importante para ele. Amém? Isso não é assim, porque é uma dificuldade nossa de nós enxergarmos. E isso que eu estou falando para vocês é uma introdução com relação ao texto que nós vamos estar falando, porque Jesus usou o exemplo de 2 construtores e 2 casas. E esse exemplo tem aquilo que nós vemos com os nossos olhos e tem aquilo que o Espírito Santo revela, que está oculto aos olhos, mas é mais dinâmico, mais importante, e é realmente o âmago do que nós estamos falando nessa noite, que é isso que nós precisamos aprender. Amém? Então, a melhor maneira de nós podermos discernir aí o que é, né? Tendo ficado claro que estar como um prego na areia ou estar firme na rocha é uma situação que nós podemos passar por uma ou por outra, ok? Isso ficando bastante claro, a gente agora vai adentrar na profundidade para nós podermos entender, enfim, o que significa esse dito popular, tanto de um lado como do outro. Lembrando, né, como eu já falei antes, que o fato de nós estarmos firmes na rocha não significa que não vamos passar por dificuldades e até durante esse período, né, de dificuldades, nós temos a nossa fé abalada. Amém? Mas também, gente, e a notícia melhor de todas é que, mesmo que eu esteja passando por um momento onde eu estou como um prego na areia, ou seja, eu estou abalado, eu estou numa situação difícil, essa também não é uma situação onde não há conserto, e o desfecho dela será, né, eternamente, será sempre um desastre. Existe esperança para se sair dessa condição, e se, claro, se não houvesse, não teríamos nem razão de estarmos falando aqui, porque todo mundo gostaria de estar firme na rocha, e ninguém gostaria de estar, né, como um prego na areia, ou seja, balangando na sua fé, ou passando por situações onde a gente já não tem mais vontade de caminhar, a gente quer desistir, sabe? Quando você quer ficar na cama, não quer levantar, não quer fazer nada? Não tenho vontade de fazer nada, estou desanimado. Isso é o prego na areia. Mas eu quero dizer para você, lá no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9, tem um texto que vai começar a falar no seu coração, que ele diz o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta nova. Aí você pode até falar assim, mas Carlão, esse texto de Jó está falando de árvore, tem uma esperança para árvore. O que a árvore tem a ver comigo? Eu não sei se você já notou na palavra, existem alguns momentos na Bíblia em que Deus relaciona os homens com árvores. Por exemplo, veja em Salmos 1, e será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. O que ele está falando ali? Então, aquele que ouve as palavras, aquele que busca o Senhor, aquele que busca o entendimento e a revelação da palavra de Deus, que segue esse caminho, que é bem-aventurado, ele vai ser como uma árvore. Depois você vê lá nos evangelhos, quando Jesus está curando, tem um sujeito que era cego. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Jesus está curando, e essa foi uma cura em etapas. Num primeiro momento, ele não estava enxergando tudo de uma vez. Quando os olhos dele se abriram em partes, e ele falou assim, eu vejo as pessoas como árvores andando, ok? Então, o que árvore tem a ver com essa história? Tudo, porque aqui essa palavra serve para nós. Que ainda que nós, né, numa linguagem figurada, possamos ser essa árvore que cortada, caiu,
né, que a sua raiz secou dentro do chão, que o seu tronco está fraco, ao cheiro das águas, nós podemos brotar de novo. E podemos deixar de ser um prego na areia para estarmos num outro lugar. Amém? E hoje nós vamos ver exatamente isso, o que Jesus estava falando sobre esse assunto, né? Tirando os olhos daquilo que nós vemos, gente, para colocar nos olhos daquilo que nós não vemos. Amém? Isso é muito importante para mim e para você. Essa foi uma das primeiras lições que eu aprendi quando me converti, porque eu olhava para a minha vida, um monte de problemas, um monte de defeitos, e uma jornada toda pela frente, gente, de correção, uma jornada toda pela frente de coisas que Deus ainda iria fazer. Quando a gente está lá no começo, pode parecer muito distante. A gente olha para algumas pessoas e fala, meu Deus, olha esse cara, olha essa mulher de Deus. Eu tinha que estar assim, sabe, nesse lugar. É bom a gente almejar, estar no lugar realmente que a gente tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas não olhe para as pessoas de fé achando que elas não passam por nenhuma dificuldade. Ou até que elas não passam dificuldades como você passa. Amém? Primeiro tópico que eu quero falar com vocês hoje sobre esse texto que nós lemos. As duas casas são aparentemente iguais. Então, lá em Lucas 6:48, na parte B, ou seja, na segunda parte do versículo, está escrito assim, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. Só para lembrar vocês que esse versículo 48 é aquele que começa dizendo assim, é semelhante a um homem que edificando uma casa cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, tá bom? E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e ela não pôde se abalar. Ok? Nós estamos falando exatamente sobre essa questão do primeiro construtor e da primeira casa. Mas eu queria falar para vocês aqui que existe uma chave aqui escondida que às vezes as pessoas, quando leem a Bíblia, elas vão simplesmente interpretando aquilo que está lendo sem buscar uma compreensão mais profunda, buscar meditar um pouco melhor. Mas aqui tem um segredinho que o próprio Senhor Jesus colocou que ficaria fácil da gente compreender o que está acontecendo com essas casas. Gente, uma casa está sobre a rocha, né? Como a gente costuma pensar. Uma casa está sobre a rocha, a outra casa está sobre a terra. Então você já começa a imaginar, puxa, essa casa que está sobre a rocha é uma pedra e a casa está em cima. E a outra casa está em cima de uma areia, assim. E aí a casa que está sobre a areia, como ela não tem sustentação, ela cai. Mas a casa que está em cima da rocha, ela fica sustentada. E eu quero dizer para você que não é nada disso. Não é nada disso que a Bíblia está falando sobre essas duas casas. Olha que coisa curiosa. Então, eu li para vocês que, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. Bom, vamos começar a pensar um pouco. Normalmente, onde é que os rios estão, gente? Normalmente, tá? Eu sei que existem exceções, existem coisas tremendas na natureza, mas, em via de regra, os rios estão nos vales. E, normalmente, no fundo do vale. E até porque, teoricamente, eu falo isso porque, falando um pouquinho de geografia e tudo mais, são os rios que vão escavando, né, ao longo de muitas eras e vão se formando os lugares mais baixos. Né? Se você teve a oportunidade de ver ou de estar lá no Grand Canyon, é uma coisa monumental, gente. E aí você olha para aquelas paredes de rochas enorme, gente, mas enorme, uma coisa imensurável, né? É lógico que você olhar numa foto é uma experiência de você ver aquilo e conhecer. Eu tive oportunidade de estar com a minha esposa lá e, gente, é uma coisa faz você sentir um grão de areia. E aqui você olha lá no fundo tem um riozinho. Riozinho, modo de falar, né? Porque lá de cima parece um riozinho, mas é um rio bem grande, caudaloso. Então, normalmente, gente, os rios ficam aonde? No fundo do vale. Então, pera um pouquinho, mas a casa não estava na rocha? Porque quando eu começo a pensar em rocha, eu penso num lugar mais alto. Eu penso num lugar nobre, que tem uma vista, sabe? Aí a gente já começa a lucubrar coisas. Então, Jesus está falando do cara que construiu um lugar, construiu a casa dele num lugar assim top. E o outro construiu num lugarzinho lá no brejo. Mas a Bíblia, quando fala que veio a enchente e arrojou-se o rio contra aquela casa, gente, essa casa que Jesus está falando, ela tem que estar a uma certa proximidade do rio. Amém? Senão, nós estamos imaginando aqui que esse rio está subindo as montanhas e está indo em direção às rochas e nós não estamos falando mais de
uma chuva ou de uma enchente, estamos falando de um dilúvio, mas não é nada disso que Jesus está falando. Jesus está falando de um rio que sobe, de águas que vêm, então ele está falando de uma casa que é próxima desse rio. E agora o curioso é que nós estamos falando aqui justamente do abençoado que cavou, ok, para encontrar a fundação, o lugar perfeito da fundação, que era sobre a rocha, onde pudesse sustentar a casa dele. Então, esse abençoado que construiu nessa condição, está com a água batendo na sua parede. Coitado do outro, do miserável que construiu no brejo. O que vai ser dele? Não é isso? Não, mas quem falou que a segunda casa é uma casa construída no brejo? Quem falou que a segunda casa é uma casa construída na areia? Quem falou isso? Deixa eu explicar uma coisa para você. O que Jesus está falando aqui com esses dois textos, ele está falando de duas casas que estão construídas sobre a mesma terra. E são duas casas que, se nós estivéssemos olhando para elas, elas seriam aparentemente iguais. O que Jesus está falando aqui não são de coisas visíveis, porque aquilo que os nossos olhos veem vão nos enganar. E você precisa aprender isso, que nem tudo que você enxerga é a exata expressão da verdade. Porque há algo no sobrenatural, algo que está no mundo metafísico, algo que não é físico, mas é espiritual, e que é mais real do que a parte física, né, do que o mundo material, e são essas coisas que nós não enxergamos com os nossos olhos que nós precisamos discernir. Então, aos olhos humanos, aquelas duas casas que Jesus estava falando, elas eram exatamente iguais, tá, gente? Não era uma no alto de uma montanha, num lugar rochoso, sabe? Inexpugnável, inabalável, imponente. Jesus não está falando que tem uma casa no alto de uma rocha e uma casa em cima da areia. Jesus está falando de duas casas idênticas que estão no mesmo lugar geográfico, que estão debaixo das mesmas situações climáticas e que estão aparentemente construídas da mesma maneira sobre a terra, e aos olhos humanos, olhando para elas, elas são aparentemente iguais. Só que não. Amém? Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quando nós falamos dessas construções, quando nós falamos, então, né, dessas duas pessoas que são aparentemente, ou dessas duas construções que são aparentemente iguais, nós falamos, gente, também de duas pessoas que são aparentemente iguais, porém elas têm fundações que os nossos olhos não veem, porque é o que está dentro do coração e são diferentes. Lembrando que a construção, gente, é o resultado de uma obra, mas quem edificou essa obra é o cerne da questão. São dois construtores que você olhando para eles, eles são exatamente iguais. São duas pessoas. Porém, um tem um tipo de atitude, o outro tem outro tipo de atitude. E é isso que eu quero falar para você agora no nosso segundo tópico. Nós vamos falar sobre uma casa que tem fundação e a outra que não tem. Então, em Lucas, capítulo 6, no versículo 48a, tá? O início do versículo, está escrito assim: cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Em Lucas 49a, ou seja, um versículo depois, na primeira parte do versículo, também está escrito assim: edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Ok? Então, ambas essas casas estão no mesmo lugar geográfico, ambas essas casas estão debaixo do mesmo céu, ambas essas casas estão sobre a mesma terra. Ok? Condições iguais, idênticas para as duas. Porém, uma delas tem um diferencial que é tremendo. Esse diferencial, gente, é tão importante, esse diferencial é tão fundamental, aproveitando, né, a própria palavra que nós vamos falar, que é o fundamento, que ela vai dar, ela que vai ser o diferencial do que aquilo que vai se manter de pé, ou aquilo que vai se perder, aquilo que vai se quebrar ou cair, quando
vier as intempéries. Repare que eu falei quando vier as intempéries e eu não falei se vierem as intempéries. Amém? Com isso, não quero preocupá-lo ou preocupá-la com relação às coisas que estão adiante de você. Mas saiba que faz parte desse mundo caído produzir coisas caóticas e, infelizmente, gente, nós passamos por essas intempéries. Não é uma questão de se vamos passar por uma intempérie ou não, mas quando nós vamos passar. Amém? Mas existe um diferencial entre uma construção e outra que deve ser analisado aqui. Qual é o segredo que o Senhor Jesus aqui declarou? Ele falou assim, pegou naquela terra e começou a cavar. E começou a cavar. E, gente, às vezes você tem que cavar muito para encontrar uma rocha lá embaixo. Ok? O exemplo que ele deu naquele tempo, gente, não é o mesmo que a gente poderia usar hoje, quando você chega ali com uma retroescavadeira, ou você faz uma escavação mecanizada, e você usa equipamentos de última geração, na qual você consegue aí escavar 6, 7, 10, 20 metros de profundidade, você faz isso em algumas horas. Ok? Nós estamos falando de um tempo onde não haviam isso, não haviam essas tecnologias. Então, entenda aquilo que Jesus estava falando. Então, o sujeito tinha que cavar para chegar até a rocha. E a rocha estava lá embaixo. Ok? Eu quero pegar esse primeiro texto aqui que nós lemos, né? Abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Bom, vamos começar do básico. Primeiro eu preciso falar para você o que é a rocha. Né? Para nós, construtores, a rocha é o lugar de estabilidade da construção. É um lugar que tem solidez de tal maneira que ele possa suportar a carga que está em cima. Claro, gente, que hoje na construção civil você não necessariamente precisa construir em cima de uma pedra, ok? Hoje você tem muitas técnicas construtivas que você usa a própria tração, né, o atrito, o arranque, enfim, com o solo, para que ele possa dar sustentação. Mas usando esse exemplo que Jesus falou. Ok? O que é essa rocha? Eu quero dar um texto para vocês que está em 2 Samuel 23:3. Esse texto fala o seguinte: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Bom, esse texto, gente, não precisa de interpretação, glória a Deus, você não precisa puxar do original no hebraico, glória a Deus também, porque ele é um texto autoexplicativo. Quem é a rocha? A rocha é Deus, o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? É o Senhor. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Então, quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Então, esse sujeito cavou para chegar aonde? Na rocha, para chegar até Jesus Cristo. Ok? O que quer dizer quando a gente fala que ele abriu uma vala profunda, ou um buraco profundo para tentar chegar, né, e alcançar a rocha que está lá no fundo? Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Tem até uma canção para essa palavra, que é do Diante do Trono, que é tremendo. Bom, gente, o que nós estamos querendo dizer aqui? O que Jesus está falando de cavar até chegar na rocha? Ele está falando que quem quer ter acesso a Cristo Jesus precisa de empenho, precisa buscar, precisa ir atrás. Existe um nível de sacrifício, existe um nível de entrega, gente, existe um nível de busca que é necessário. Não está na superfície. Amém? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não colocou a rocha na superfície? Era mais fácil construir ali. Porque Jesus queria que nós desejássemos chegar até ele. Ele não queria impor para mim e para você um relacionamento. Ele queria que nós fôssemos apaixonados por ele, pela sua palavra, e que nós desejássemos buscá-lo, mesmo que isso implicasse em cavar profundo. O que é cavar profundo, gente? É tudo que você investe no seu crescimento. Amém? É tudo que você investe no seu relacionamento com Cristo Jesus. É tudo que você faz apontando a sua vida e direcionando ela para onde está Cristo.
Amém? Então, quando a gente começa a falar sobre esse tema, né, de estar firme na rocha, ou então como um prego firme na areia, nós não estamos falando apenas de uma comparação entre essas duas coisas, mas estamos falando de uma comparação entre pessoas que ouvem e pessoas que não ouvem aquilo que o Senhor está falando. Amém? E a gente vai discernir agora no último tópico o que é isso? O que é ouvir? E esse último tópico eu queria falar para vocês sobre estar firmado na rocha é um lugar. Grave isso que eu estou falando. Estar firmado na rocha não é uma circunstância, não é uma situação, não é um momento. Estar firmado na rocha é um lugar. Ok? Lucas 6,47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, Jesus começa essa narrativa sobre as duas construções e sobre os dois construtores. Ele começa a partir do ponto de quem vem a mim. Então, existe um condicionante aqui. Essa palavra é para qualquer pessoa? Não, ela não é para qualquer pessoa. Essa palavra é para aquele que vem até ele. Então é necessário que eu busque ele, é necessário que eu entenda que ele existe, é necessário que eu deseje ele, é necessário que eu precise dele. Quem vem a mim? Essa é a condição número 1. E a partir daí a gente tem duas vertentes, ok? E eu quero falar para vocês que dentro dessas duas vertentes, eu tenho uma vertente que ainda tem uma subdivisão. Então a gente tem o primeiro caso aqui que a gente pode falar, que são aqueles que vão até o Senhor. Quem são as pessoas que vão até o Senhor? Às vezes estão passando por uma dificuldade extrema, estão passando por uma perda muito forte, uma doença terminal, ou um problema grave financeiro. Alguma coisa na vida da pessoa está muito abalada e por causa disso ela procura Deus. Ok? Procura Deus no momento de dificuldade. Eu não estou falando que isso é certo ou que é errado, isso é algo que é normal que acontece. Na verdade, a gente deve buscar Deus em qualquer circunstância. Mas são pessoas que chegam até Deus por conta disso. Eu tenho um problema, eu preciso que Deus me ajude. Só que essas pessoas, elas não ouvem a palavra. Elas só querem que Deus opere um milagre e cure elas. Senhor, eu estou te buscando para o Senhor me curar. Senhor, eu estou te buscando para o Senhor resolver o meu problema. Senhor, eu estou te buscando para o Senhor abrir uma porta de emprego. Senhor, eu estou te buscando porque eu estou quebrado, eu preciso de condições financeiras. Senhor, eu estou te buscando porque minha família está destruída, eu preciso de recuperá-la. E todas essas coisas são lícitas. Mas essas pessoas querem apenas que Deus faça um milagre, mas elas não querem ouvir o que Deus tem para falar. Então, são as pessoas do caso que vêm até Jesus, mas nem ouvem a palavra dele. E não ouvindo a palavra dele, também não pratica. E dentro desse mesmo grupo, tem aqueles que vêm até o Senhor e ouvem aquilo que Deus está falando, mas eles selecionam o que eles querem obedecer, o que eles querem fazer. Eles selecionam dentro daquilo que Jesus, né, revelou na sua palavra, revelou em toda a Bíblia, eles escolhem aquilo que mais lhe atende, aquilo que menos atende, isso eu não vou obedecer. Esses dois casos, gente, são aqueles que construíram a sua casa sobre a terra e não fizeram nenhuma fundação embaixo e não buscaram nada além daquilo que podiam ver. Mas existe o outro tipo, que é aquele que vai até Jesus e é aquele que está dizendo: Senhor, aquilo que é a tua palavra eu quero me submeter, aquilo que é a tua palavra eu quero praticar. E, gente, a gente precisa começar a sair desse mundinho espiritual que a gente vive, na qual a Bíblia existe, para nos ensinar as coisas que a gente tem que fazer, né? E a gente, de tudo isso que a gente lê, a gente ficar firme no o que Deus quer é somente que eu deixe de pecar. É óbvio que o desejo do Senhor é que nós não andemos em pecado. Eventualmente podemos pecar, mas nós não vamos andar em pecado. Mas eu quero dizer para você, se você pensa que o desejo de Deus para a sua vida e o que a Bíblia fala é pura e simplesmente o que você deve fazer para não pecar, você tem uma vida miserável. Porque não pecar, gente, é o básico do básico. Entende o que eu quero dizer?
Se a gente fosse pegar uma escala aqui de escola, sabe? Do pré-primário até a graduação na faculdade, tá? Ok? Não vou nem entrar na pós-graduação. Do pré-primário até a graduação na faculdade, ok? Ensino superior completo e aqui o fundamental. O começo do fundamental. Não pecar é o começo do fundamental. Você está achando que não pecar? Uau, estou graduado. Não. É o básico do básico. Isso é o que eu e você devemos buscar. Isso deve ser natural nós buscarmos isso. Não estou falando que é natural nós não pecarmos, ok? Eventualmente pode acontecer. Eu estou falando que se você focar simplesmente no o que Deus tem para mim é que eu deixe de pecar. Então, você está muito raso no seu relacionamento com Ele. Sabe por quê? Deus quer muito mais de você do que isso. Ele deseja muito mais de você do que isso. Existe um outro lugar, gente. Existe um outro nível. Vamos falar outra dimensão, porque senão a gente vai entrar em contradição com aquilo que a gente falou lá dos líderes espirituais. Né? Mas existe uma motivação diferente no coração das pessoas que já sabem que, pecar, isso aqui já é normal. Aqui para mim, não quero, estou lutando contra. Mas eu quero ir além disso. Eu quero servir a Deus. Eu quero me submeter a Deus. Eu quero ser obediente às suas direções. Eu não quero ficar cheio de mimimi, porque isso, porque aquilo, mas isso eu já fiz, então Deus está mandando. Gente, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não dá para você adorar em espírito enquanto você estiver preso em coisinhas. Enquanto você estiver traçando ritos e procedimentos e imaginando que a única coisa que Deus quer de você é que você deixe de pecar. Existe um lugar mais profundo aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Esse lugar, como o construtor que teve que cavar, exige trabalho. Infelizmente, gente, eu tenho visto como hoje as pessoas parecem tão envolvidas com as coisas dessa vida, e não que seja pecado, gente, entenda o que eu quero dizer. De repente, né, eu falo isso para vocês até por experiência própria, de momentos que eu passo na minha área profissional que me cansam profundamente, e às vezes, gente, eu não vou mentir para vocês, eu tenho vontade de desistir de tudo. Tem aquela hora que você balanga um pouquinho. Mas aí você cava. Espera um pouquinho, onde é que está a minha fundação? Eu ponho a mão sobre a rocha, que é a minha fundação. E aí eu sei que eu tenho que continuar. Eu tenho um chamado. Mas todo aquele que ama o Senhor também tem, sem exceção. Carlão, um irmãozinho que levantou a mão no culto de domingo, entregou a vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Ele tem um chamado, ele só não sabe, mas ele tem. E ele vai precisar decidir se ele quer construir a sua casa só na terra e estar feliz, ou se ele vai querer cavucar mais. E ir lá embaixo, onde há sacrifício, onde dá trabalho, onde exige de nós investimento, existe de nós vontade. Amém? Nós temos tantos cursos na igreja, gente, tantos. Nossa igreja tem tanta gente. É bem verdade hoje que com os cursos virtuais, as pessoas começaram a ter um melhor acesso por conta até de que não precisa se deslocar até a igreja. Antes era muito limitada você ter essas experiências dentro das quatro paredes, porque você tinha que ir até a igreja. Hoje você pode acessar isso do seu computador, do seu celular, do seu tablet, aonde você estiver. Até nas suas férias, se você quiser. E mesmo com essas facilidades, se você pegar dentro da nossa comunidade, pelo menos, o número de pessoas que existe na nossa igreja, aqueles que fazem curso, é muito pequeno. Onde você quer colocar a sua fundação? Você quer cavar só um pouquinho? Não, eu vou cavar só um pouquinho. Cavei 2 metros, tá bom já. Você achou a rocha? Não encontrei. Mas já está 2 metros, né? É melhor 2 metros que nada. Tá, é verdade até. É melhor 2 metros que nada. Mas se eu for comparar os 2 metros com a rocha, seja lá onde ela estiver, lá no fundo, não tem comparação. Amém?
Então, nós estamos falando todo esse tempo aqui de dois construtores e duas construções, duas obras em andamento. Nós somos obras em andamento, gente. Construídas sobre a mesma terra, debaixo do mesmo céu. Ou seja, elas estão no mesmo lugar. Amém? Só que um deles foi cavar para chegar lá embaixo, no profundo, num lugar que tem sustentação, que tem segurança. Cristo Jesus, a rocha. Eu quero te revelar hoje de que o profundo que nós estamos falando aqui é um lugar dentro de um lugar. Eu sei que isso vai parecer meio confuso agora para você. Agora não estou entendendo mais nada, Carlão. Como é que pode ser um lugar dentro de um lugar? Eu quero dar um exemplo para você bastante clássico, que está no Velho Testamento. Eu não vou dar os textos, mas depois você pode ler ali no livro de Êxodo. E eu quero falar sobre o tabernáculo que Deus estabeleceu quando o seu povo foi tirado do cativeiro do Egito, ok? Indo para a terra de Canaã, ou seja, para a terra que Deus tinha prometido a eles. Então, nesse percurso, Deus estabeleceu que eles montassem ali um tabernáculo. Eu não vou entrar aqui no mérito das partes que compõem o tabernáculo e etc., porque não é essa, né, a razão dessa ministração. Mas entenda que o tabernáculo tinha três partes básicas, sendo que uma é uma parte exterior e duas eram especificamente o tabernáculo em si. Então a gente tinha o pátio externo, que era a parte de fora do tabernáculo, ok? Depois da construção em si, lembrando que eles estavam no deserto, ok? Não era uma construção de pedras nem de madeiras, né? Era alguma coisa que podia ser montado e desmontado para ser transportado. Então a gente tinha o lugar santo e num lugar mais profundo, ok? Separados por grossas cortinas, nós tínhamos o Santíssimo Lugar. O lugar santo, gente, era o lugar onde os sacerdotes entravam. Somente os sacerdotes. O lugar santíssimo era o lugar onde apenas um homem entrava, o sumo sacerdote. E ele não podia entrar quando ele quisesse, ele entrava uma vez por ano. Ok? Agora você imagina o seguinte, o tabernáculo, onde tinha o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a arca. Ok? A arca, gente, representa a presença de Deus. Ok? Hoje, a arca não existe. Por quê? Onde está a presença de Deus? Está dentro de todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor, que reconheceu o Senhor como Salvador, que entendeu que era pecador e que precisava de transformação. Ok? E o Espírito Santo passa a habitar dentro dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Elas são as arcas de hoje, ok? Então, naquele tempo, a arca era o lugar onde havia a presença de Deus. E eles estavam, gente, no deserto, passando de região em região, lembrando que o caminho que eles tinham para percorrer era um caminho de alguns dias, né, semanas, para se chegar no lugar onde eles tinham que ir, mas por conta de tudo aquilo que eles estavam sendo provados e testados e muitas vezes falhando, eles acabaram ficando 40 anos peregrinando de região em região. Durante esse período das peregrinações, gente, eles passaram por muitas regiões, muitos lugares, levando o tabernáculo junto com eles. No tabernáculo, o Santíssimo Lugar, onde estava a presença de Deus. A presença de Deus era um lugar em todos os lugares onde eles iam. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que a profundidade é um lugar dentro de um lugar. Esse lugar está disponível para todo aquele que buscar. Mas se você só arranhar a superfície, você não vai conhecer nada de Deus. E tem muita gente que crê no Senhor e que ama até o Senhor, mas que está ali, ó, arranhando a superfície. E Jesus não colocou a rocha num lugar profundo para se esconder das pessoas. Não. Mas ele colocou a rocha num lugar profundo para saber quem quer chegar até ele e quem não. Quem quer ir no profundo e quem não. O Santíssimo Lugar que eu falei para vocês, que era um lugar onde Deus se manifestava a presença dele, e esse lugar acompanhava aqueles hebreus em todos os lugares onde eles estavam, mas havia essa separação, e apenas um homem podia entrar naquele lugar uma vez por ano. Um homem, uma vez por ano.
Mas em Marcos 15, 37 e 38, a palavra do Senhor diz assim: mas Jesus, dando um grande brado na cruz do Calvário, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E às vezes as pessoas têm dúvida, não entendem o que aconteceu, por que esse véu que separava o lugar santíssimo, né, do santo lugar, né, o santo dos santos do santo lugar, por que esse véu rasgou? Era a comunicação física, ou seja, uma manifestação no mundo físico daquilo que Jesus havia feito. Sabe a separação que havia nesse lugar onde somente um homem podia entrar, uma vez por ano, e tinha que entrar sem pecado, porque se entrasse com pecado, morria fulminado. Esse lugar e essa separação foi eliminada. E o Santíssimo Lugar ficou aberto para todo aquele que deseja buscar. Então ele não é a rocha que se escondeu debaixo da terra para ninguém ver e, por consequência, ninguém encontrar. Ele é aquele que rasgou o véu e abriu a possibilidade de todo aquele que ama poder chegar lá embaixo no profundo. No profundo, que exige de nós entrega, que exige de nós sacrifício, que exige de nós vontade, que exige de nós desejo, que exige de nós paixão. Essa palavra hoje, para mim e para você, não é para nos classificar como pessoas que estamos firmes como prego na areia, ou pessoas que estamos firmes na rocha, mas para dizer que essas duas coisas são dois lugares em que nós vamos passar por eles e podemos escolher em qual nós vamos permanecer. Lembrando que estar firmado na rocha, ainda assim, vai por coisas que nós enfrentamos na nossa vida, intempéries que existem nesse mundo caído. Vamos passar por situações difíceis. Mas nós vamos continuar. Veja, por exemplo, as edificações que são feitas nos países onde há terremotos. São construções que são muito bem planejadas, projetadas, com fundações muito poderosas. Mas veja, até mesmo um prédio com uma fundação especial para suportar terremotos, ele também treme no dia. E também sofre danos. A sua grande virtude é que ele não cai. Porque um prédio que sofre alguns danos pode ser reparado. Mas um prédio que cai já causou um desastre. São dois lugares que eventualmente eu e você podemos estar. E eu não sei nessa noite, não sei se nesse culto, não sei se você que está escutando essa palavra. Não sei o que você está passando, eu não sei que lugar que você está, não sei se hoje você está firmado na rocha e está dando um glória a Deus aí porque estou bem. Se você está nesse lugar, permaneça nele, fique firme, lembrando que a palavra do Senhor disse, quem está de pé, cuide que não caia. Mas se você que está me ouvindo está se sentindo exatamente como esse prego na areia, está se sentindo como um fracassado, uma pessoa que não tem mais jeito, está com vontade de desistir, jogar tudo para trás, largar, abrir mão de tudo. Não aguento mais. Se você não é uma pessoa que está passando apenas por um vento contrário, que está só dificultando o seu caminhar, sabe? Porque às vezes tem essa situação, é um vento contrário, está difícil, mas estou caminhando. No seu caso, já começou a destruir, já derrubou paredes. O teto já está pendurado. A iminência de um desastre. Algo ruim próximo está para acontecer. Se você é esse caso, eu quero te dizer que tem solução. Amém? Existe um lugar onde o Senhor se manifesta e onde você pode buscá-lo. Existe um lugar mais profundo, que não está na superfície, onde você pode ver, mas está debaixo dessa superfície, onde você não pode te enxergar. Mas você pode alcançar. Esse lugar está aberto para você. Mas você vai ter que desejar.
Você pode andar na superfície, você pode andar na profundidade, essa é a escolha que você vai fazer hoje. Lá em Salmos 139, nos versículos 8 a 10, diz assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. A tua mão e a tua destra me sustentará. O que esse texto está falando, gente? Existe um lugar dentro de um lugar. Não importa onde você esteja, eu não estou falando agora da sua localização geográfica, mas eu falo da sua localização emocional, da sua localização espiritual. Existe um lugar que você pode alcançar aonde você está, um lugar dentro de um lugar, onde a presença de Deus é manifesta. E se você anseia por esse lugar hoje, você precisa, porque você está desesperado, porque você quer algo diferente do que você viveu até aqui. Então essa palavra é para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está, que você fizesse uma oração comigo. Que você declarasse da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu entendo nessa noite que existem 2 lugares onde eu posso estar. E embora eu me sinta, Senhor, como um prego na areia, embora eu me sinta, meu Deus, num lugar sem sustentação, eu quero hoje ir nesse lugar mais profundo. E eu quero reconhecer que eu preciso do Senhor. Eu quero reconhecer que eu preciso de mudança, de transformação. E que às vezes até mesmo o que eu penso que é bom em mim precisa melhorar. E eu confio que o Senhor vai fazer essa obra na minha vida. Pois eu quero ser como esse construtor bem-aventurado, sábio, que edificou a sua casa, a sua construção, colocando fundamentos profundos, não apoiados em qualquer coisa, mas apoiados em Ti, Jesus. Eu te entrego a minha vida, os meus caminhos, os meus sonhos, os meus projetos. Para que o Senhor faça os Teus projetos em mim, para que o Senhor realize o Teu propósito em mim. Em nome de Jesus. Glória a Deus, meu querido. Se essa palavra falou com você, eu quero aproveitar e orar pela sua vida, aí onde você está. Eu queria que você continuasse ainda de olhos fechados e que você pudesse elevar o seu espírito mesmo, elevar o seu entendimento e você começar a olhar para o Senhor, olhar para os lugares mais altos, olhar para o céu e começar a ver o socorro de Deus vindo sobre a sua vida. E que hoje é um excelente dia para ser tirado dessa areia mole, desse brejo, dessa lama, desse lugar sem sustentação. E ir para um lugar onde você tem segurança, sustento. Onde você é amado, aceito. Um lugar onde você é tratado. Onde você não é rejeitado, mas é abençoado. Senhor Deus, eu quero orar por cada um que está, Senhor Deus, ouvindo essa ministração, essa palavra e essa oração. Sejam quais forem os casos aqui, Senhor. Se são aqueles que estão profundamente desanimados, meu Deus, talvez pensando em tirar a vida até. Eu oro, meu Deus, por um renovo nessa noite, um novo tempo. E um manifestar sobrenatural do Teu Espírito. Dando, Senhor Deus, um novo ânimo, dando um propósito, uma direção, derramando alegria, esperança. Em nome de Jesus,
para que se levantem hoje, Senhor, desejosos de buscar esse lugar mais profundo. E, Pai, é desejoso de buscar o lugar profundo, custe o que custar. Sem desculpas, Senhor, sabe, sem historinhas, sem melindres, mas se lançar, Senhor, para te conhecer. Em nome de Jesus, meu Deus, para aqueles que estão apenas levando uma vida na qual estão na superfície do Evangelho, que hoje possam tomar uma decisão de ir no lugar mais profundo do que esse. No lugar onde se encontram riquezas, tesouros, delícias e manjares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, gente.